Olá, arrematantes, aqui é Claudiano Vicente do Bom Leilão e este é o nosso podcast sobre o mundo dos leilões de imóveis. Esse é o nosso 8º episódio e eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Como sempre, vamos falar por aqui sobre leilões de imóveis, como ser um arrematante de sucesso, o mercado de imóveis e tudo que for interessante para você que já é ou quer se tornar um arrematante. Hoje, vamos falar sobre estratégias para acelerar a venda do seu imóvel arrematado. Vamos então ao tema principal do nosso episódio. Quando tratamos do negócio de leilões de imóveis, devemos sempre lembrar que ele é dividido em dois momentos de igual importância. Primeiro, quando trabalhamos para arrematar o imóvel em um leilão. E segundo, quando trabalhamos para vender o imóvel com a maior margem de lucro possível. Vamos tratar hoje em especial deste segundo momento. Afinal, para quem é um arrematante investidor, é preciso concretizar o lucro do negócio e ele só vem com a venda do imóvel. Se você for uma daquelas pessoas que nem precisa contar com a sorte porque ela está sempre ao seu lado, pode acontecer de até mesmo antes de você ter toda a documentação pronta ou nem ter terminado a reforma do imóvel e já ter um ou mais compradores interessados em adquirir o seu imóvel. Essa situação já aconteceu comigo muitas vezes e com os meus clientes. Mas também já aconteceu o contrário. Você termina a reforma do imóvel, ele já está pronto para venda, com a documentação toda em dia, mas não está atraindo ainda o interesse do comprador certo para ele. Então, eu quero dividir com você algumas estratégias que eu utilizo para acelerar a venda dos imóveis. Você pode optar por utilizar uma delas ou até várias ao mesmo tempo. Para a maioria delas, eu vou precisar deixar pronto uma etapa muito importante: criar um excelente material de divulgação do imóvel. Esse material de divulgação será composto por dois materiais importantes e eu quero conversar sobre eles com você aqui agora. O primeiro dele: fotos incríveis do imóvel. Aqui você vai ter duas opções: contratar um fotógrafo profissional que tem experiência em imóveis e eles vão produzir imagens lindas que vão deixar os seus clientes super interessados em conhecer e fechar negócio com você. Ou você mesmo vai poder produzir as suas fotos, utilizando inclusive o seu celular. Neste caso, algumas dicas. Abra bem as janelas, deixe bastante luz natural entrar, procure explorar a sensação de espaço dos cômodos, mostre os melhores ângulos do seu imóvel, sempre com muita luz, com o mínimo de sombras possíveis. Afinal, as fotos serão a primeira impressão e são elas que vão dizer se o seu comprador deve se interessar por seu anúncio ou não. Quer uma dica aqui? Antes da sessão de fotos, contrate uma boa faxineira para deixar o seu imóvel o mais limpo possível. Vamos ao nosso segundo material de divulgação, que é o texto de divulgação. Aqui você vai poder sair na frente da sua concorrência. Crie um texto de divulgação que ressalte de maneira bastante ilustrativa todos os detalhes relevantes do seu imóvel. Comece falando do bairro, da rua, dos serviços próximos, tudo que for atrativo em volta do seu imóvel. Depois, descreva o imóvel, como é a sala, os quartos, se possuem armários,
se ele está reformado, pronto para morar. Sabe aqueles anúncios chatos e sem graça de classificados? Pois é, faça exatamente ao contrário deles. Diga no seu texto, por exemplo, se o imóvel possui vagas livres de garagem, lazer completo, uma academia, todos os detalhes que vão fazer o seu cliente se encantar apenas com a descrição que você vai fazer. Escreva esse texto de uma maneira muito informal, utilize o seu computador e já deixa salvo. Esses dois materiais vão ser muito importantes para as estratégias que nós vamos explorar agora. Então vamos falar da estratégia número 1, que é contrate os melhores corretores da região. Veja, quanto mais demorar para vender o seu imóvel, provavelmente mais a sua margem de lucro pode cair. Então não é a hora de querer ser pão duro. Procure os melhores corretores da sua região. Converse pessoalmente com eles. Forneça cópias das fotos e do texto de descrição que você escreveu sobre o seu imóvel. Isso já vai dar aos corretores os argumentos certos para usar junto aos clientes. E o principal, a maioria dos corretores não recebem tão bem assim das imobiliárias para que eles trabalham. Então, eu sempre separo uma verba que prometo diretamente para o corretor. Eu digo a eles, independente do que eu vou pagar para a imobiliária, eu te garanto aqui X reais que eu vou pessoalmente entregar para você pela venda. Isso faz os olhos deles brilharem. Então, adivinha de qual imóvel ele vai ter mais gana na hora de vender. Estratégia número 2. Ofereça para os vizinhos do próprio condomínio. Quem disse que não existe pessoas interessadas em comprar o seu imóvel no próprio condomínio, seja ele de casas ou de apartamentos? Então, converse com o síndico. Diga que pretende vender com algum desconto para alguém do condomínio e faz o seguinte: imprima algumas folhas com algumas fotos que você tirou lá em cima, com o texto da descrição do imóvel, juntamente com o valor que você está pedindo. Imprima então cópias deste documento e distribua pelas caixas de correios da vizinhança. Eu já vi isso funcionar e mais de uma vez. E o melhor, com um custo muito pequeno. Vamos para a estratégia número 3. Use as redes sociais para vender. Essa é uma outra estratégia com um custo muito pequeno e com grandes resultados. Usando as fotos e o texto que você escreveu, crie postagens nas principais redes sociais: Facebook, Instagram, LinkedIn. Onde existir pessoas, pode estar ali a pessoa que vai comprar o seu imóvel. Outra ideia é que você pode fazer pequenos vídeos mostrando o imóvel. E aí você pode postar nos Reels do Instagram ou até no próprio TikTok. Eu começo apenas de maneira orgânica a postar, ou seja, apenas posts sem investimento, sem anúncios. Agora, quando eu vejo que o meu alcance não está sendo tão grande, eu sugiro que você impulsione o seu anúncio, mas com verbas pequenas, de 30 a 100 reais. Mas essas pequenas verbas bem direcionadas ao público-alvo que você considera que vai ser interessante para o seu imóvel, podem achar a pessoa certa que vai se interessar por ele. As principais ferramentas, como o Facebook e o Instagram, possuem vídeos de aulas de como aprender a criar e impulsionar seus próprios anúncios. Utilizar as redes sociais podem acelerar a sua venda e talvez permita a você negociar diretamente entre
comprador e proprietário sem precisar pagar os 6% de taxa de corretagem para algum corretor. Isso pode significar uma diferença significativa para o resultado positivo da sua operação. Como bônus, para você que é ouvinte do nosso podcast, quero comentar aqui algo muito importante. Nunca se esqueça que após a venda do seu imóvel, você deve recolher o imposto de renda sobre ganho de capital. Algo que nesse momento em que gravamos, significa recolher em uma guia que deve ser paga 12% da diferença entre o valor pago na arrematação e o valor da venda, descontando gastos que você teve com toda a arrematação, reforma e mais algumas coisas. Mas vamos ter que tratar deste assunto em um outro episódio, porque ele é um pouquinho mais cheio de detalhes. Agora, em caso de uma dúvida mais imediata, consulte sempre um advogado especialista em imóveis ou seu contador para saber mais sobre o pagamento desse imposto sobre ganho de capital. Eu espero que vocês tenham gostado dessas 3 estratégias. Em caso de você ficar ainda com mais dúvidas, deixa nos comentários das redes sociais do Bom Leilão. Eu estou muito curioso para saber se você vai aplicar alguma dessas estratégias ou se você possui alguma que eu deixei de fora. Então, deixe suas dúvidas nos comentários e eu vou adorar poder tentar te ajudar. E vamos para o nosso quadro Perguntas Inteligentes com Respostas Nem Tanto. Hoje trago a pergunta do Edson Ferreira, que mandou uma mensagem pelo Instagram do Bom Leilão. O Edson quer saber o seguinte: o que são os lances automáticos? Edson, a sua dúvida é bem interessante, porque lances automáticos podem te ajudar a vencer um leilão. Em um leilão, partindo do valor do lance inicial, os arrematantes podem dar lances. Isso, claro, todos já devem saber. Então, um leilão que começa em 100 mil pode partir de lances para 101 mil, 102 mil, 103 mil e por aí vai. Mas como estamos lidando com o mundo digital, ele traz algumas ferramentas para facilitar a nossa vida. Digamos que você tem como seu lance máximo algo em torno de 120 mil reais. Ao invés de ficar participando lance a lance, você pode informar ao sistema que quer dar um lance automático com um valor máximo de 120 mil reais. Vai acontecer o seguinte: sempre que alguém subir o valor do lance, digamos que nesse nosso exemplo estava em 105 mil, o sistema vai dar um lance para você subindo o valor. Isso vai acontecer todas as vezes que alguém superar o lance, mas até apenas chegar ao seu valor de lance máximo. Se ele for superado, o sistema não vai mais oferecer lances em seu nome. Isso permite até que você deixe o seu lance automático programado e não precise estar ao vivo acompanhando o leilão. Espero ter deixado a sua resposta clara para você. Se você também quiser mandar uma dúvida para o nosso programa, deixe uma mensagem usando as redes sociais do Bom Leilão. Os links vão estar na descrição deste episódio. Bom, este foi o episódio dessa semana. Espero que tenham gostado e, se sim, que comentem. E, se puderem, compartilhem nas suas redes sociais. Se esta for a primeira vez que você está ouvindo o nosso programa, saiba que você pode assinar gratuitamente o podcast do Bom Leilão nos maiores tocadores, como o Spotify, a Apple ou Google Podcasts, ou em todos os principais aplicativos. Você já segue as outras redes sociais do Bom Leilão?
Sigam a gente nas redes sociais, principalmente o nosso canal no YouTube, com muitas sacadas interessantes para você aplicar como arrematante. Tem todos os links na descrição deste episódio. E como eu sempre digo, leilões tem todos os dias. Já os bons negócios, esses precisam ser descobertos. Um grande abraço e até o próximo episódio.